Bem, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez aqui estamos para transmitir a vocês, por esse nosso canal, para você acompanhar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Queremos, nessa oportunidade, agradecer a Deus pela vida, pela paz, pela saúde que tem nos dado e também desejar a todos vocês que aproveitem essa aula, que aprendam da Palavra de Deus, quando muito possam recordar aquilo de bom que a palavra tem para nós, né? Nós estamos aqui na lição de número 9. Como vencer as oposições à obra de Deus. Assunto muito importante que nós vamos meditar aqui por esses minutos que nos são concedidos e você poderá acompanhar juntamente conosco. Lição de número 9 deveria ser ministrada em nosso templo, na nossa escola dominical, no dia 30 de agosto, próximo domingo agora, né? Mas em virtude desse distanciamento social que nós estamos vivendo, nós não temos condições de fazermos as aulas presenciais, mas que Deus possa nos abençoar e você possa desfrutar da palavra de Deus e também aprender mais e mais da palavra do Senhor. Como vencer as oposições à obra de Deus? O textuário da nossa lição, escolhido pelo autor da nossa revista, da EBD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, está registrado em Romanos capítulo 8, verso 37, e diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Bastante conhecido, um versículo que fala muito em nosso coração e também nos anima a cada dia podermos enfrentar as adversidades que a vida nos coloca, não é? A verdade prática, também colocada pelo autor da nossa revista, diz assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Maravilha de promessa, maravilha de verdade, que nós devemos sim colocar toda a nossa confiança em Deus, que é aquele que nos faz mais do que vencedores, né? Como diz o textual. A leitura bíblica em classe, nós não vamos lê-la aqui, mas vamos citar para que se os irmãos quiserem acompanhar, pode acompanhar. Está registrada no livro de Neemias, no capítulo 4, do verso 8 até o 20, e também na primeira carta de João, o capítulo 4, o verso 4, e o capítulo 5, o verso 5. Nós temos observado, os irmãos que têm acompanhado as lições, que a semana passada, quando nós falamos que nós devemos eliminar a desunião do meio do povo de Deus, nós tomamos como base o capítulo 5 de Neemias, que trata daquele episódio em que os homens ricos, nobres, magistrados do povo judeu, estava oprimindo os mais pobres, emprestando dinheiro a juro e com usura, né? Fizemos até uma distinção muito clara entre juros e usura, não é o nosso motivo agora, mas estava no capítulo 5. E parece que nós retrocedemos para o capítulo 4, mas não houve uma retrocessão, um retrocedimento, né? O que aconteceu foi que nós, seguindo os temas da lição, nós temos que vencer as oposições à obra de Deus e nada melhor do que o capítulo 4 de Neemias. Muito bem, nossa lição está dividida em 4 tópicos principais. O primeiro tópico deles: qual é a procedência desses ataques? Quais são os ataques que nós enfrentamos, né? O primeiro subtópico, do tópico 1, vai dizer-nos o seguinte: a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. O segundo subtópico do item 1 diz assim: qual é a orientação que a Bíblia dá diante desses fatos, diante dessa luta? O subtópico de número 3 diz assim: nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. E o quarto subtópico do primeiro item: nesta luta as armas devem ser espirituais, fazendo referência à segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 10, do verso 4 em diante, né? Muito bem. O segundo tópico principal da lição diz assim: o inimigo procura atingir a nossa fé.
O inimigo trabalha para atingir a nossa fé. O primeiro subtópico desse segundo item diz assim: o inimigo ataca com a arma do desprezo. O segundo subtópico de número 2, né, o segundo, desse segundo tópico principal, diz assim: o inimigo ataca com a arma do escárnio. Nós vamos ver direitinho daqui a pouco todos esses itens, né, mais detalhadamente. O terceiro subtópico diz assim: o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. E o quarto subtópico diz assim: o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. E o quinto subtópico desse nosso segundo tópico principal diz assim: o inimigo usa como arma a astúcia. O nosso inimigo é astuto, ele sabe atingir o nosso ponto fraco, né? Nós vamos ver detalhadamente a seguir. O terceiro tópico principal da nossa lição: qual é o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Nós vamos ver o segredo que eles adotaram, que eles nos expuseram depois, para que nós saibamos vencer as artimanhas do nosso inimigo. O primeiro subtópico do item 3 diz assim: os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. A primeira dica, né? O segundo subtópico diz assim: os judeus venceram pela oração. Vamos falar um pouquinho sobre oração, embora o assunto não seja exclusivamente oração, né? O terceiro subtópico desse terceiro tópico principal diz assim: devemos também orar. Nós também devemos orar. Os judeus venceram pela oração, por isso nós devemos orar. Dentro desse tópico nós devemos orar, nós temos aqui uns outros subtópicos, nós vamos ver no decorrer da lição, mas nós vamos encerrar essa lição dizendo que é uma prova de que o Espírito Santo de Deus opera em nós em oração. Amém? Nós vamos então detalhar um pouco mais todos esses tópicos que nós apresentamos aos irmãos e vamos chamar a atenção seguinte: qual que é a procedência desse ataque? Assim como nós vimos na aula passada, que numa sociedade, numa associação ou numa comunidade, é inevitável que haja conflitos, né? Entre as próprias pessoas que trabalham dentro dessa sociedade. Embora sejam unidos, sejam irmãos, sejam amigos, sejam companheiros, né? Como nós distinguimos bem a palavra companheiro, nós podemos tirar conclusão de que sempre existirá algum conflito a ser solucionado. E na nossa lição de hoje, nós estamos tratando de ataques externos que vêm para atingir o povo de Deus. E aqui, mais especificamente, o povo de Deus que estava trabalhando numa obra muito especial, né? Que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. E é interessante notar que a Bíblia fala, no primeiro subtópico aqui, a verdadeira força por trás desses ataques. Nós não podemos menosprezar a atitude dos nossos inimigos. O nosso inimigo principal é o diabo. Quando nós falamos nossos inimigos, são ferramentas, são pessoas que são usadas pelo próprio diabo para que nos ataquem, né? Porque a força espiritual é uma coisa e a força material é outra. Então, quando o ataque é material, nós devemos sim estar preparados também para não nos deixar levar pelo ataque do nosso inimigo principal, que é o diabo, usando as suas ferramentas, que são pessoas, são seres humanos, usados pelo inimigo para tentar tirar a nossa paz, né? Então nós temos que tomar muito cuidado em definir muito bem. Temos ataques internos do grupo e temos ataques externos do grupo. E esses ataques externos, eles sempre são provocados pelo nosso arqui-inimigo chamado diabo na Bíblia, né? Ele usa as pessoas e essas pessoas acabam se tornando nossos inimigos carnais. E por isso que nós temos que aprender a discernir bem para quando uma pessoa está sendo usada pelo inimigo para fazer mal para a gente, ou simplesmente aqueles conflitos internos, que nem sempre é o inimigo que está usando, mas são as próprias atitudes das pessoas e as diversidades, né, de pensamentos que provocam esse tipo de ataque. Muito bem, esse é o tópico primeiro. O segundo tópico diz o seguinte: qual é a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Olha, meus queridos irmãos, como nós estamos tratando agora de uma luta em que está sendo nos atacando, essa luta está vindo contra nós,
pelo nosso arqui-inimigo, nós muitas vezes não podemos usar armas carnais. Aliás, nós não podemos usar armas carnais, né? Nós podemos usar até num conflito interno da sabedoria, de perspicácia, de moderação, não é verdade? E resolver os conflitos internos. Mas os externos que vêm pelo nosso inimigo são lutas espirituais. Daí é que nós recorremos a Efésios capítulo 6, né? E vamos ver que nós temos que resistir o dia mal, e quando tiver feito tudo que nós fizermos, nós temos que ficar firmes, né? Está lá em Efésios capítulo 6, verso 13. Nessa luta contra o mundo invisível, já que é invisível, é espiritual, a arma mais eficaz é a fé. A fé é algo que às vezes parece um paradoxo. Mas eu tenho tanta fé e parece que não está dando resultado. A minha fé então é fraca? Não, não é questão de fé ser fraca ou não. O que a fé nos leva para a próxima etapa são as armas espirituais que nós temos que ter para vencer o nosso principal inimigo, que é o diabo. Muito bem. Trazendo aqui o apóstolo Paulo, né, lá no capítulo 10, verso 4 de Coríntios, ele fala que as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, são os demônios. As armas carnais só nos prejudicam. Prejudicam porque nós não temos como vencer uma entidade espiritual com armas carnais, né? Então, muitas vezes leva a dar lugar ao inimigo. O apóstolo Paulo, ele relata uma armadura cristã, né? Está lá em Efésios capítulo 6, do verso 10 até o 18, e ele fala da nossa grande armadura que nós devemos ter para resistirmos contra o inimigo. E essa armadura, ele relata várias peças da armadura, né? Ele compara, faz uma metáfora delas, e ele lança a mão, por exemplo, a armadura de Deus, que está registrada também lá em Isaías, capítulo 59, versículos 16 e 17. Nós temos que ficar atento a isso, porque a Bíblia, como um todo, ela é uniforme, né? Ela não tem discordâncias. Ela pode haver algumas complementações de raciocínio entre Velho e Novo Testamento, mas ela é sempre constante na sua ideia central. Paulo se refere à roupa usada pelos soldados romanos. Então, cada item daquele que nós vemos lá em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18, ele está se referindo a uma peça da armadura de um soldado romano e fazendo uma metáfora, trazendo até nós o significado disso em uma vida espiritual. É a mesma coisa de nós nos defendermos, né? Aliás, nós já em outras lições anteriores, nós vimos que ali dentro daquelas armas só tem uma arma de ataque, que é a espada, que seria a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas as demais armas ali demonstradas são armas de defesa. Nós vamos ver daqui a pouquinho porque é que nós temos que nos preocupar com a defesa também, não somente o ataque, né? Aliás, na luta espiritual, a defesa ela tem uma força muito maior na vitória do que o próprio ataque. Porque nós não temos como pegar uma espada literal e ferir o nosso inimigo mortal, que seria o diabo. Não tem como fazer isso. Ele é uma entidade espiritual. Nós temos então que usar de armas espirituais para vencermos esses ataques do nosso inimigo. A primeira arma, no tópico 2 agora, ele procura atingir a nossa fé. E para atingir a nossa fé, não basta muitas vezes um ferimento no corpo físico. Às vezes, um ferimento no corpo físico, ele até nos fortalece. Podemos ver, eu até tiro algumas conclusões bastante interessantes, vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho, quando falarmos sobre oração, né? Nós vamos entrar nesse detalhe, os irmãos vão entender qual é o raciocínio da nossa lição. O inimigo, ele ataca primeiramente com desprezo. No caso de Neemias, os inimigos do povo de Deus, Sambalate, Tobias e Gesem, eles estavam articulando com os samaritanos, né, para vir contra o povo judeu e impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. E nós vemos que a palavra de Deus, a
a história aqui narrada por Neemias, né, nós vemos que o povo de Deus não era só aquele povo que estava centrado em Jerusalém, mas vinham judeus de várias partes ali para Jerusalém para engajarem naquela batalha, naquela jornada, naquele trabalho, naquela obra, para que reconstruísse o muro. E quando os judeus estavam reconstruindo o muro, a primeira coisa que o inimigo, Sanbalate, Tobias e Gesem, começaram a fazer era o desprezo. Sabe o que eles falaram? Eles falaram assim, por exemplo, está lá no capítulo 4, verso 2. Que fazem esses fracos judeus? Começou a chamar os judeus de fraco. Olha, quando um crente ele é tentado a se comparar com o inimigo, ele está em perigo, né? Ele se compara. Será que o inimigo é mais forte do que eu? É claro que se eu for me comparar com a entidade espiritual chamada diabo, que é do mal, para me atacar, forças nenhuma terei de mim mesmo para vencê-lo. Eu estarei dependente de algo que eu não possuo, que não é meu próprio. Eu tenho que recorrer a quem prometeu me ajudar. E quem prometeu me ajudar é muito maior. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mais fortes são os que estão conosco. Quando Eliseu chama o seu servo Geazi e olha para a montanha, o servo olha para a montanha e vê uma fileira de soldados muito fortemente armados para atacar Eliseu. E é interessante notar que Eliseu era o líder ali naquele momento, e nós vamos ver que Neemias era o líder aqui, e o primeiro ataque que foi feito foi contra o líder. Eles procuraram Neemias, se nós lermos todo o livro de Neemias, vocês vão ver que eles chegaram a procurar Neemias, porque eles viram que não estava surtindo efeito tentar simplesmente impedir a obra pelos meios normais. Eles começaram então a chamar Neemias para uma conversa, fingindo querer ajudar Neemias, mas Neemias, muito mais vivaz do que ele, muito mais esperto, né, do que eles, entendeu que aquilo não era algo bom. Então ele recusou-se a ter essa reunião com aquelas pessoas que eram seus inimigos. E ele recusou muito sabiamente, porque nem sempre nós devemos dar ouvido àquilo que o inimigo está tentando nos dizer, porque ele sempre usa o desprezo como uma forma de nos atacar. Você é tão fraquinho, por que você está fazendo isso? Quem são esses judeus? Até parece que vocês vão conseguir construir isso tudo. Quantas vezes nós já ouvimos isso em nossa vida, né? Quem é você? As forças contra você são sempre maiores. E já vem até um ditado popular que diz: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. É uma verdade, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Mas nós temos que ver o seguinte: se nós agirmos por nosso próprio impulso e confiando em nós mesmos, a nossa parte é mais fraca. Mas quando nós usamos as armas espirituais e permitimos que Deus trabalhe por nós, então nossa corda não é mais fraca mais do nosso lado. O nosso Deus, ele é todo poderoso, né? E então se cumpre todas as promessas que Deus tem feito por nós. Então, nós não podemos nos comparar. Nosso inimigo é mais forte. Nós estamos olhando o tamanho do inimigo. Davi não olhou o tamanho do gigante. Ele confiou em Deus. Tu vens a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, você é maior do que eu, você é mais forte do que eu, mas quem está comigo é mais forte do que você. Então nós podemos vencer literalmente o inimigo. A outra arma que o inimigo usa, segundo a nossa lição, é o escárnio, né? Esse escárnio, ele está querendo dizer o seguinte: trata-se de uma arma que o inimigo usa contra a obra de Deus, tem usado em todos os tempos. Quando os servos sofrem escárnio, são tentados a ficar desanimados. Também nós, todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar, né? Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, está lá em São Mateus capítulo 20, ele diz o seguinte: se chamar Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Eles estavam chamando os judeus de fraco, os judeus que não prestavam, que os judeus também eram pecadores, estavam tantas coisas, estavam escarnecendo dos judeus. Mas e quando Jesus dá essa dica, ele fala o seguinte: se até o pai de família
os inimigos estão chamando de Beelzebub, que é uma referência ao inimigo, né, ao Satanás. Ele diz o seguinte: quanto mais aos seus domésticos, ou seja, quanto mais ele vai falar de nós, que aparentemente somos fraquinhos, não é verdade? Então nós temos que tomar cuidado contra o escárnio que o inimigo usa contra o povo de Deus. A terceira arma que o inimigo usa contra o povo de Deus, segundo a sequência da nossa lição, ele chama a atenção para a imensidade da tarefa. Quando nós, por exemplo, nos propomos a construir alguma coisa, material mesmo na casa de Deus, na igreja, na obra do Senhor, a primeira coisa que vem é o seguinte: nossa, mas custa muito caro, nós não temos dinheiro, ou seja, a obra é maior do que o que nós temos. E nem sempre isso é verdade, porque embora naquele momento não tenha recursos, às vezes, para realizar uma obra desse tipo, nós podemos iniciar a obra que Deus vai tocar no coração das pessoas, as pessoas vão contribuir, não vai faltar nada. Então nós temos que tomar cuidado para não entrarmos nessa de dar ouvido, de que as tarefas são muito grandes, são muito difíceis e que nós não temos condições de fazer, né? No capítulo 4, verso 2 de Neemias, ele diz o seguinte, vivificarão os montões de pó e as pedras que foram queimadas? Olha só o que ele estava falando, se vocês vão conseguir fazer isso? As pedras estão queimadas, os montões do muro viraram pó, vocês vão conseguir fazer isso? Mas Neemias não deu ouvido a essa acusação, né, a essa colocação do inimigo, e ele venceu aquela etapa. Moisés também, quando ele olhou para a imensidão da tarefa que Deus tinha proposto para ele realizar, que era a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, em rumo a Canaã, ele também sentiu o peso. Senhor, eu não sei falar, eu não sou homem preparado para isso. Então Deus disse para ele o seguinte: vá que eu irei com você e serei por tua boca, né? Falarei através de você. Então Moisés se animou e foi. Quem faz a obra é Deus. Isaías capítulo 26, verso 12 fala a respeito disso. O quarto subtópico aqui diz que outra coisa que o inimigo usa contra a obra de Deus são boatos e mentira. Nesse caso, eles redigiram até uma carta para ler em público, né? Dizendo o seguinte, que Neemias estava fazendo aquela obra simplesmente para se constituir como rei sobre o povo de Israel. E não era essa a intenção de Neemias, era um boato, era uma mentira. Se Neemias desse ouvido àquilo e ficasse quieto, a sua reputação estava sendo prejudicada diante do povo. Mas Neemias não fez isso. Neemias foi e disse o seguinte: olha, tudo isso que vocês estão falando, nenhuma coisa é verdade, nenhuma coisa aconteceu. Mas tu, falando com o Sambalate, tu, do teu coração, inventa essas mentiras. Está lá no capítulo 6, verso 8, está mais lá na frente do livro de Neemias já, né? Então, nós temos que tomar cuidado para não nos deixar que boatos e mentiras a nosso respeito, e principalmente a respeito dos líderes, se disseminem como verdade no meio do povo. Então, quando isso acontece, nós temos sim que tomar a palavra e levantar a verdade. O quinto ataque do inimigo contra a nossa vida espiritual se chama astúcia. Olha que o nosso inimigo é astuto, ele é mais astuto que a serpente, tanto que ele usou uma serpente, pela astúcia da serpente, para poder enganar Adão e Eva no paraíso, né? Mas temos que tomar cuidado, porque quando ele lança essas mentiras, esses boatos, ele está usando de astúcia contra você. E a resposta de Neemias foi muito sutil. Ele simplesmente, está lá no capítulo 6, verso 3, ele diz o seguinte: olha, esqueça o que você está falando, eu estou fazendo uma grande obra. Não posso descer até vocês. Que maravilha, irmãos, que fé. Não entrar na astúcia do inimigo. E a sexta ameaça que o inimigo coloca contra nós, de acordo com a sequência da nossa lição hoje, é que ele usa de ameaças. Ele começou a ameaçar os judeus, né? Ele viu que toda a astúcia, que a atenção para o tamanho da tarefa, que boatos e mentiras, enfim, o escárnio e também o desprezo não estava funcionando contra os judeus, que são os 5 tópicos anteriores. Ele então começa a ameaçar. Ele fala o seguinte: olha, já que você não está me dando ouvido quanto a isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos arregimentar os samaritanos e vamos guerrear contra você e vamos matar todo mundo.
Só que eles estavam planejando isso em secreto. Nós vamos partir agora então para o tópico final e nós vamos ver qual foi o segredo da vitória de Neemias, né? Neemias, quando soube desses detalhes, ele disse o seguinte em seu coração e falou para o povo: olha, nós estamos na direção de Deus. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Está lá no capítulo 2, verso 20 de Neemias. Quando ele diz isso e coloca para o povo então se anima, porque o povo estava com medo também. Agora eles veem um povo fraco, sem poder bélico nenhum, trabalhando em construção civil, né? Numa obra gigantesca, e de repente vem alguém com armas de fora para tentar guerrear e matar a todo mundo. Então Neemias usa mais uma vez a sua inteligência, a sua capacidade, a sua expertise como líder e fala o seguinte: olha, meus filhos, vamos fazer o seguinte, cada um proteja a sua família, proteja as suas casas, vamos pegar as armas que nós temos, ajunte tudo, vamos ver o que tem para a gente poder usar e vamos ficar preparados, não para atacar, porque seria um erro muito grande Neemias falar assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouquinho essa obra, vamos juntar o exército, eu treino vocês, a gente arruma mais armas, se não tiver, tenta fabricar algumas armas, que ali tinha pessoas capacitadas para isso, né, no meio do povo, fabrica mais armas e vamos lá, matamos o nosso inimigo, depois nós voltamos e construímos um muro. Não foi essa a tática de Neemias. Ele falou assim: ó, a obra de Deus não pode parar. Meus queridos irmãos, essa dica é uma dica importantíssima. Nós estamos vivendo momentos em que a igreja do Senhor tem sofrido ataques sutis que muitas vezes nós nem percebemos, até mesmo por parte de autoridades, né? Em virtude de alguns acontecimentos que são do nosso tempo presente agora, nesses dias, né? Em que determinada pessoa que é líder religiosa, que tem uma denominação evangélica e que tem uma grande gama de membros, no hall de membros dele é bastante grande, e ela acaba pecando e trazendo problema muito sério, né? Até crimes sendo cometidos, e de repente o que a gente vê no noticiário, tá vendo? Era religioso, tinha uma igreja, era evangélico, né? Isso aí começa a atacar a igreja evangélica. E se nós ficarmos preocupados em derrotar esses inimigos que estão atacando através dessas pessoas que não têm responsabilidade, nós vamos ficar parados com a obra de Deus. E se nós ficarmos parados com a obra de Deus, nós vamos simplesmente deixar de fazer a obra e ficar tentando bater no ar, combatendo com as nossas próprias mãos um inimigo que não pode ser vencido dessa forma. Então essa dica é muito importante, eu que passei um tempo um pouco mais trazendo isso aqui, porque nós temos que ter certeza que estamos na vontade de Deus e que nós não podemos ceder às tentações de ir lutar contra o inimigo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos nos preparar simplesmente para a defesa. É por isso que a armadura cristã, de todas as partes da armadura que o apóstolo relata, eu disse no início, somente a palavra de Deus é a espada, que é uma arma de ataque. Então o único ataque que nós usamos contra o nosso inimigo é a palavra de Deus. O restante, nós vamos sim vestir a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, né? Aí, enfim, a armadura do Espírito Santo em nossa vida e vamos vencer esse inimigo tão terrível que se chama diabo. Amém? Então, prosseguindo, o segundo subtópico do item 3 diz o seguinte: os judeus venceram pela oração. A oração é algo essencial na nossa vida. Meus queridos irmãos, às vezes eu fico até pensando, por que constantemente nós estamos enfrentando tantas lutas, na verdade? Parece que mal acaba uma luta, começa outra, e isso aí parece que tenta nos desanimar. É uma arma do inimigo para tentar nos desanimar. Nem você venceu uma enfermidade e já tem um problema na família. Você nem sequer se recuperou da perda de um ente querido e você já tem que enfrentar um problema com os filhos ou um problema até mesmo dentro da igreja com outras pessoas. Isso são artimanhas do inimigo para tentar nos enfraquecer. Mas eu fico até feliz porque o crente, sempre que está em perigo, ele recorre à oração. E Deus tem prazer
em fazer com que os seus filhos se voltem para Ele. E quando Deus tem esse prazer de fazer com que os seus filhos voltem para Ele, nós precisamos fazer algo que eu ouvi essa semana. Ouvi assim de relance até, e é uma verdade muito grande que às vezes passa um pouco desapercebido, né? Nós não podemos ficar perguntando a todo instante para Deus o porquê das coisas, mas sim para quê? Por que Ele está fazendo isso para nós, né? Ele está fazendo para que nós nos aproximemos dele. Ele tem prazer em ter a nossa companhia perto dele, e isso faz com que as lutas nos aproximem mais de Deus, e nós recorremos à oração para poder vencer. Nós também temos que, assim como Neemias fazia, era constante na vida dele, recorrer à oração para podermos vencer. O quarto subtópico, nós poderíamos falar de algumas divisões desse também, que nós também devemos orar, por exemplo, para impedir que alguma coisa, nós temos que impedir que alguma coisa nos atrapalhe de orar. Nós também precisamos persistir em orar. Nós temos que orar até que venha a resposta. Mas se não vier a resposta, ore o tempo todo. Por isso que o apóstolo recomenda, ore em todo o tempo, né? Orar em todo o tempo. E também é uma prova de que o Espírito Santo de Deus opera em nós, quando nós estamos orando, né? Nós vamos encerrar essa lição. Nós temos um tempo bastante curto para concluirmos, né? Dizendo a você o seguinte: de todas estas artimanhas que o inimigo prepara contra nós, Deus nos ensina como vencê-las. E dessa forma que nós explanamos aqui, que está bem detalhado na nossa lição da revista da Escola Bíblica, são conselhos úteis. Eu diria a você, meu querido irmão, que não é uma receita. Não é uma receita pronta, não é uma tática pronta, tá? Então se eu fizer assim, funciona daquele jeito. Não é porque aconteceu dessa forma com Neemias que pode acontecer com você. Deus usa de diversas maneiras para nos dar vitória, né? Às vezes você vai falar assim, mas eu não sei nem orar. Amém! A Bíblia me informa e me tranquiliza de que o Espírito Santo de Deus é que intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, porque às vezes nós não sabemos orar, mas um derramar de lágrimas nos pés do Senhor fala muito mais alto do que 1000 palavras em oração. Às vezes uma frase contida dentro de nós que nem chegamos a pronunciar, para Deus já é algo que Ele trabalha grandemente em nossa vida. Se você às vezes acha que vai orar de manhã e na hora do almoço a resposta vem, pode acontecer, porque Deus é poderoso para isso, mas é segundo a vontade dele. De repente você fala, mas eu estou orando faz um mês que eu estou orando e Deus não responde. Se você olhar na Bíblia as respostas que Deus deu para grandes servos dele, demoraram anos às vezes, né? Se você olhar o caso a Arca de Noé, ele ficou 350 e tantos dias, né? 70 e poucos dias, foi 1 ano e 2 meses quase, né? 1 ano e um mês e pouquinho, porque ele ficou dentro da arca. E até ele sair da arca, e olha que dentro da arca ele teve muito problema, né? Muita dificuldade, muito trabalho a realizar. E às vezes nós esperamos uma resposta imediata. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. A Bíblia diz uma geração inteira, né? A geração naquela época eles consideravam 40 anos. 40 anos inteiros no deserto antes de adentrar na Terra Prometida. Outros casos muito bem citados na Bíblia nos informam desse fato, que muitas vezes nós temos que ter paciência, né? Um testemunho que eu vi num livro, uma certa feita, uma senhora muito idosa, seus 90 anos, faleceu. E a filha dela, desde a sua juventude, da filha dela, né? Ela ficou pelo menos aí uns 65 ou 70 anos tentando converter a mãe. Pregava para a mãe todo dia, orava por ela todo dia, e nada da mãe querer saber de Jesus Cristo. E quando a mãe estava no leito de morte, a mãe veio e aceitou Jesus Cristo. Ou seja, 70 anos, 65, 70 anos depois do início da petição daquela filha, né? Então ela fica muito jubilante, muito alegre e fala que finalmente Deus ouviu a sua oração e alguém a critica e a censura. Você fica falando isso? Faz 70 anos que você está pregando e orando por ela e não deu resultado nenhum. Fala assim, olha, pode ter passado 70 anos, mas num leito de morte, tudo aquilo que eu falei para ela na vida inteira e todas as orações que eu fiz por ela foram atendidas e ela foi salva, está nos braços do Senhor e eu hei de me encontrar com ela.
Irmãos, que nós possamos tomar como ensinamento para a nossa vida esta lição e saber que as dificuldades vêm. O inimigo sempre irá nos atacar, mas nós estaremos sempre prontos a vencer se nós, ao invés de usarmos a nossa capacidade própria, colocarmos os problemas dessa natureza na mão do Senhor. Há problemas que você vai ter que enfrentar e resolver. Você não vai chegar a orar para Deus que amanhã você não vai trabalhar e o seu trabalho lá vai ter que ser realizado da mesma forma por um anjo. Não, Deus não vai fazer isso. Você vai ter que ir lá e fazer o seu trabalho. Você vai ter que levantar cedo, se preparar, ir para o seu trabalho, dar o seu esforço, derramar o seu suor, do suor do seu rosto comerás todos os dias. Foi pronunciado lá no Éden já, então você tem que fazer a sua parte. Mas quando a luta é contra o inimigo, quando os ataques vêm do nosso adversário espiritual, nós temos sim que recorrer às nossas armas espirituais e graças a Deus que Ele nos concede essas armas espirituais. Nós temos em nossas mãos a sua palavra, nós temos conosco o Espírito Santo de Deus, somos templo do Espírito, né? E nós podemos então vencer tranquilamente o inimigo. E não esquecendo que muitas vezes algo não está ao nosso alcance de ser feito, não simplesmente no âmbito material, mas também no espiritual. No caso de Neemias, uma das ofertas que fizeram para Neemias foi o seguinte: vamos fazer o seguinte, os inimigos vão vir essa noite aqui e vão nos matar. Vamos esconder no templo. Irmãos, ele não poderia ficar adentrando no templo, porque ele não era sacerdote, ele não era levita. Ele sabia disso. Se ele cometesse, se ele fizesse, atendesse esse pedido até dos seus conterrâneos ali, às vezes os conselhos não são bons, né? Nós temos que discernir os conselhos. Ele teria incorrido num erro gravíssimo, que seria o quê? Seria fazer com que ele entrasse num templo e talvez lá, uma hora ou outra, ele pudesse até entrar no lugar santo do santo sem poder. Ele não era sacerdote. Então fiquemos atentos, porque em tudo o inimigo é astuto e ele vai usar todas as artimanhas possíveis para tentar desviar o nosso foco da obra de Deus. Mas vamos colocar o nosso foco na obra de Deus, porque a obra de Deus é o que persiste, o que importa nessa vida. Porque nós não estamos aqui, nós estamos aqui nesse mundo somente de passagem, mas nós não somos pessoas temporais e simplesmente para viver 70, 80, 100, cento e poucos anos aqui nessa terra. Não, nós temos uma vida eterna pela frente e queremos que Deus assim nos conceda ao seu lado juntamente com Ele. Que Deus possa abençoar você e que os ensinamentos de Neemias possam fazer parte da sua vida e fazer com que você também saiba vencer as adversidades que o inimigo vai colocar no seu caminho. Amém? Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like lá na página nossa na internet. Cada visualização que você faz, nós estamos ampliando cada vez mais a divulgação desse trabalho. Então, eu espero que você também assim o faça para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.